por que todo chefe fala do forno a carvão do tipo Josper? Por que esse forno virou um sonho de consumo de tantos steakhouse e chefes pelo mundo afora? Ele é tudo isso mesmo ou é só hype? Eu sou Agenor Maia, chefe de cozinha e cozinheiro há mais de 30 anos. Já trabalhei em 3 países, tive restaurante premiado há mais de 10 anos e já apresentei semifinal de programa de TV. Além disso, também já fui jurado do maior concurso de gastronomia do mundo, o Bocuse d'Or. E eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse forno. E principalmente as vantagens, desvantagens e para quem ele é realmente indicado. Na verdade, esse tipo de forno a carvão, ele é uma junção entre uma churrasqueira, a brasa, aquele carvão bem forte ativado, e um forno, chegando a 300 a 500 graus, tem essa variação. E ele tem algumas particularidades. Então, algum dos pontos chaves é que 100% da sua energia é carvão. E da forma como ele é projetado, que eu vou falar um pouquinho mais durante o vídeo, a economia em relação a uma churrasqueira aberta chega a 40% a 50% do consumo ou mais. Eu já vi casas trabalharem com 60% do consumo de carvão de uma churrasqueira convencional ou uma parrilha. Um outro ponto fundamental para esse tipo de equipamento é a versatilidade de grelhar, assar, dourar, tostar e principalmente defumar. E além do mais, ele mantém a umidade do quilo que está sendo preparado de uma forma muito melhor, fica muito mais suculento, porque uma grelha aberta ele perde muita umidade para o calor, para o ambiente externo. Mas por que ele virou essa hype toda? Um dos pontos fundamentais é a assinatura do sabor, que é a parte do carvão. Ele é utilizado o carvão, a brasa, e dá aquele gostinho especial de churrasco, grelha, parrilha, que a gente tanto gosta aqui no Brasil, e não é exclusividade nossa, no mundo todo isso é um prato que faz sucesso quando vai à mesa. Importante falar da temperatura que ele atinge por ser fechado. E aí vem alguns pontos chaves. O que é o Josper? O Josper é uma das marcas e é quem lançou esse produto no mercado. Aqui no Brasil nós temos uma fabricante, que é a Cetro, que tem um produto muito bom, que eu já utilizei e vários clientes para quem eu prestei consultoria utilizaram e estão felizes até hoje. Tem que ter uma espessura de chapa muito grossa e ele mantém a temperatura sem perder para o ambiente externo. Mas a grande sacada desse forno, que ele não liga nem na tomada para quem não conhece, é que como você usa a brasa, ele tem uma chaminé, ele tem uma entrada de ar embaixo e ele tem a porta. Depois que ele atinge a temperatura, que você colocou a brasa lá dentro e ele chegou na temperatura ideal que você quer de trabalho, você vai fechar as duas saídas, em cima e embaixo, mantém a porta. Então abriu a porta ali, colocou as carnes. A partir do momento que você fecha o forno, você corta o oxigênio e aí ele vai cortar a labareda. Então não vai ter aquela carne queimada da labareda, que muita gente joga água no churrasco quando acontece. Desse forno a carvão, como você cortou o oxigênio, ele mantém a temperatura ainda muito tempo e sem a chama, sem aquela labareda. E é muito legal, quando você abre o forno, na mesma hora entrou oxigênio, a labareda sobe, por isso que tem que ser muito rápido. Eu já conheci casas que deixaram de utilizar esse equipamento porque não tinham o cuidado de ter uma pessoa exclusiva. A gente sabe que muitos restaurantes por aí, para otimizar, que não é uma vida muito fácil, a mesma pessoa faz várias funções. Então, o cara está cuidando das carnes, ele está cuidando do arroz, está cuidando da farofa. Para esse tipo de forno, você precisa de uma pessoa dedicada exclusivamente para ele, porque tudo é muito rápido. Inclusive, dependendo do que você for colocar, se for um pãozinho, eu até sugiro, em algumas consultorias que a gente já fez, usar uma chapa fria, aquelas de ferro fundido, bota o pão de alho, por exemplo, e coloca lá dentro através dessa chapinha, porque se você colocar direto na grelha, ele já vai atingir a temperatura tão rapidamente que por dentro ele não vai sequer esquentar. Então isso é um detalhe bastante importante desse forno. Abriu, as labaredas voltam, então você tem que tirar, manusear rápido e voltar e fechar, para que não fique aquela labareda queimando e dando um amargor não agradável para sua carne. Uma das coisas muito importantes quando você vai produzir esse tipo de alimento dentro de um forno a carvão, você precisa ter uma exaustão, ele tem um filtro comum, vai ser um pouquinho de fuligem, mas muito mais é o calor que sai pela chaminé, então uma exaustão é adequada e ele mantém essa temperatura muito mais prolongado o tempo de uso. E o legal é que você utilize o máximo de insumos que você quiser. Então eu estou falando de entradas, legumes, camarões feitos nele, são sensacionais. Até sobremesa, frutas, banana assada, depois vai um doce de leite,
um abacaxi. Então é utilizá-lo ao máximo, de todas as formas. Então usar várias grelhas, a mais perto da brasa você vai geralmente usar cortes maiores de carnes e tudo mais, mais acima, quanto mais longe da brasa, menor a temperatura, você vai usando coisas mais delicadas. E aí você vai tendo um cuidado melhor com o forno. Mas uma coisa que tem que ter muito cuidado é que essa hype ela é perigosa, porque esse tipo de forno não é para qualquer restaurante. Tem um uso muito específico e requer um cuidado, como eu te falei, de uma pessoa que seja dedicada para o uso dele. E aí muita gente me questiona, mas por que ele é tão caro? Por exemplo, se você levar a questão do preço dele com o forno combinado, a grande diferença é a espessura das chapas que são feitas nesse forno. Porque dado a temperatura elevada, e eu participei de um projeto que foi feito em algumas etapas de um forno de uma fábrica, num primeiro protótipo foi usado uma chapa um pouco mais fina. Com alguns meses de uso contínuo, ele tende a dar uma empenada. É engraçado, porque ele é muito alta temperatura. E aí foi feito um recálculo de estrutura do equipamento e, logicamente, o preço dele ganhou em torno de 20%, mas de material. Por quê? Porque ele é muito pesado, tem uma espessura necessária para manter o calor lá dentro, não perder carga térmica e não empenar com o uso. Então ele é um forno muito caro dado ao material empregado na sua fabricação. Então ele é diferente. Enquanto o forno combinado tem toda uma tecnologia envolvida e por isso ele é caro, esse além de ter toda a estrutura para manter depois de vários e vários meses a brasa ali quente, ele precisa dessa sobrecarga de material na sua produção. Então, pessoal, é basicamente isso. Se você tiver qualquer outra dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de forno, pode comentar aqui, porque eu tenho trabalhado muito com ele e tenho tido todo tipo de experiência. Já fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e o chefe Eugênio Maia está por aqui para te auxiliar.